Olá! É uma alegria saber que mais uma vez você está nos acompanhando. Neste momento em que estamos em isolamento social, nós da Batista Vila Formosa, uma igreja que existe para adorar ao Senhor e cuidar de pessoas, tenho o prazer de saber que você está nos acompanhando através das redes sociais. Neste momento, nós iremos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então, adore ao Senhor junto conosco, louve e também ouça uma mensagem baseada na palavra de Deus, que irá transformar a nossa vida, trazendo amor, alegria e esperança neste momento tão temeroso ao qual nós passamos. Continue nos acompanhando. Deus abençoe. Sua glória foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo.
que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso por ti, minha alma anseia 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 por ti. Por ti, minha alma anseia 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 por ti, poderoso Deus.
Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria, é um privilégio mais uma vez poder estarmos aqui juntos, mesmo que através da rede social, através da transmissão online, mas estamos juntos. Eu sempre gosto de repetir, de falar isso, juntos no amor do Senhor. É uma alegria, é um privilégio, como disse, estar aqui podendo adentrar ao seu lar, compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Em dias tão difíceis, mas que o Senhor tem nos guardado, meu desejo e minha oração continua sendo no sentido de que Ele continue nos guardando a sua família, nos direcionando, suprindo as nossas necessidades. E além de todos os obstáculos que nós temos, das dificuldades, da questão da pandemia, do isolamento social, estão começando a aflorar muitas outras questões sociais, né? Entre elas a questão do aumento de número de divórcios, de separação, violência doméstica e nos últimos dias também a questão do racismo, a questão do preconceito, de muitas barreiras, da desigualdade social. Pensando em todo esse contexto, no momento que atravessamos e num dia especial, quando logo mais estaremos celebrando e ministrando a ceia do Senhor, lembrando em memória do Senhor, Jesus que praticou o amor, que viveu sem preconceito, sem discriminação, não só falando e pregando, mas vivendo isso, vivendo o amor autêntico. Por falar em amor, eu quero aqui fazer um parênteses, agradecer você que está engajado na nossa campanha, #Espalhe o Amor, lançamento. Foi muito bom, muitas participações, doações, nós queremos conseguir muitas doações para poder alimentar as pessoas que estão em dificuldade, as famílias que perderam seus empregos, a sua fonte de renda. Então continue aí demonstrando também solidariedade, demonstrando o seu amor na prática. Retornando ao tema, eu entendo que tem vários textos na palavra do Senhor que nós poderíamos focar, que fala sobre essa questão de barreiras e preconceitos que nós encontramos e também que nós, como cristãos ou igreja, criamos, alimentamos muitas vezes essas barreiras e esses preconceitos. Pensando assim, orando ao Senhor, quero compartilhar com você nessa oportunidade, espero que o Espírito Santo possa estar atuando aí na sua vida, na mente, no seu coração, o texto do Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículos de 25 a 34. Fala sobre a cura de uma mulher enferma, uma mulher que encontrava-se com hemorragia já há muito tempo, considerada como impura, imunda, e ela tinha um preconceito muito grande por parte das pessoas, até pela cultura daquele momento, época da lei, né? E o texto então vai dizer o seguinte: grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhes disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre deste mal. Essa mulher teve que vencer barreiras e preconceitos para alcançar a sua cura, para se libertar daquele mal.
Quero compartilhar com você o que precisamos fazer para ultrapassar, para vencer, para superar as barreiras e os preconceitos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, te louvamos e te agradecemos porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Te peço uma bênção sobre cada um que está nos acompanhando, a sua família, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão trabalhando na linha de frente, cuidando dos enfermos, Pai de amor, que o Senhor esteja direcionando, abençoando cada um. Quanto a nós que nos declaramos cristãos, que nós possamos realmente seguir os teus passos, e que possamos repensar também o contexto de igreja na questão do preconceito, da discriminação, dando exemplo do verdadeiro amor, sem discriminar, sem colocar obstáculos, Pai. Dirige a nossa vida, fala aos nossos corações, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com você que a fé, ou pela fé, nós podemos superar barreiras e preconceitos. E aí, eu quero iniciar também fazendo um outro parênteses com relação à questão do preconceito e da discriminação. Porque a fé, ela vai nos levar a superar esses preconceitos, essa discriminação, essas barreiras, mas ela também vai nos levar a nos libertar disso, porque às vezes nós falamos que não somos preconceituosos, não discriminamos, mas na prática isso não funciona dessa maneira. Sabemos como temos que nos comportar, mas existe uma distância muito grande, né? Paulo dizia, o bem que ele gostaria de fazer, que era necessário, que ele sabia que era para fazer, ele tinha uma dificuldade muito grande, mas o mal já era automático, né? Era instantâneo. Isso acontece também, acontece no meio da igreja, acontece no meio da família, em diversos lugares, e nós estamos inseridos nessa sociedade. Então nós precisamos tomar cuidado para que, através da fé, nós possamos vencer isso, se somos muitas vezes discriminados, temos sofrido preconceitos, mas também no sentido inverso, para que nós nos libertemos também de ser preconceituosos e de discriminar as pessoas. Essa mulher que a Bíblia fala, ela tinha um problema de uma hemorragia, e no contexto daquele tempo ela era considerada impura, era uma mulher que ela era vista de outros olhos, ela tinha que ficar afastada, né? As pessoas consideravam ela realmente totalmente impura, imunda. E aí ela já começa lutando, ela já começa pensando e analisando e tentando descobrir como ela ia superar a barreira do preconceito. Sem contar que naquele tempo a mulher também era muito mais discriminada, tinha o seu direito muito mais limitado quanto hoje. Então ela já tinha dificuldade de enfrentar a questão dela ser mulher, né? Porque ela não tinha os mesmos direitos, embora isso talvez aconteça também hoje, mas não vou entrar nessa questão, nessa oportunidade. Mas ela tinha a questão de ser impura, segundo a lei, lá em Levíticos capítulo 15, versículos de 25 a 33, e Levíticos capítulo 20, versículo 18, diz inclusive que quem tivesse contato com ela, relação com ela nesse período, também se tornava impuro e os dois deveriam morrer. Então ela já começa tendo que superar a barreira do preconceito. E muitas vezes nós falamos, mas é fácil pregar, é fácil falar de vencer os preconceitos, porque muitas vezes nós não temos conhecimento, né? Não sabemos, não nos colocamos no lugar daquele que sofre esse preconceito. Mas é interessante que não é só o caso dessa mulher, pela questão da sua saúde, da hemorragia, mas hoje, independente de tudo, você pode sofrer preconceito ou discriminação pelo seu credo, pela religião que você optou, por você ser pobre, ou talvez também rico na condição socioeconômica, por ser negro ou ser branco, ou ser baixinho ou ser alto, eu não sei, você tem uma série de questões que você pode ser discriminado ou pode sofrer preconceito, ou diria também que você pode ser preconceituoso. Jesus dá o exemplo porque ele venceu inúmeros preconceitos, inclusive da época.
Ele venceu, ele quebrou paradigmas, né? João capítulo 16, versículo 33, vai falar exatamente sobre isso. É importante sempre utilizar a Bíblia para alicerçar a nossa palavra. João, Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essas aflições e essas dificuldades estão inseridas as discriminações, as barreiras e os preconceitos. Mas nós só vamos atravessar isso, ou só vamos mudar o nosso pensamento através da fé, porque a fé supera barreiras e preconceitos. Quando nós nos aproximamos de Jesus pela fé, Ele vai nos libertar. E no caso específico dessa mulher, ela já havia ouvido falar de Jesus, mesmo sem conhecê-lo, ela já tinha fé, ela sabia que não precisava nem conversar com ele, se ela conseguisse tocar nas vestes dele, ela com certeza ficaria curada. Então ela supera essa primeira barreira do preconceito por ser mulher e por ser impura, como o texto nos diz. Então ela consegue vencer esse momento de dificuldade, como nós com certeza vamos conseguir vencer as dificuldades através da fé em Cristo Jesus. Ela supera essa primeira barreira, a barreira do preconceito. A segunda questão também que eu quero compartilhar com vocês é que ela supera também o preconceito da pressão da multidão. Você já imaginou quantas pessoas estavam ali seguindo Jesus, acompanhando Jesus? Qual a dificuldade que essa mulher teve? Que luta que ela teve, até pelo fato de ser mulher, e volto a repetir, por ser impura, pelo seu problema de hemorragia, seu problema de saúde. Ela teve que vencer a multidão. Muitas pessoas não conseguem ser abençoadas porque elas não conseguem vencer a pressão da multidão, essa barreira. Elas continuam afastadas de Jesus porque elas não abrem mão de agradar as pessoas, de se preocupar com o que as pessoas pensam, de estar junto ali na multidão, daquilo que a multidão faz, que o povo faz, às vezes até uma coisa automática, uma coisa de costume, né? E aí todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Mas Êxodo capítulo 23, versículo 2 diz o seguinte: não seguirás a multidão para fazeres o mal. Exemplo disso, lembra? Quando Jesus foi crucificado, que a multidão dizia: crucifica-o, crucifica. E entre aquela multidão, muitos que se diziam sacerdotes, que se diziam representantes de Deus. A multidão gritava: crucifica-o, crucifica. Nós precisamos superar o preconceito da pressão da multidão, inclusive enfrentando esses preconceitos, mesmo que isso signifique um certo isolamento social. Nós estamos passando por isso agora. Atos capítulo 5, versículo 29, Tiago capítulo 4, versículo 4 vai falar justamente sobre isso. Nós às vezes precisamos deixar de lado essa pressão daqueles que estão nos pressionando, no aspecto de que a gente continue da mesma maneira. Eu já tenho ouvido muito: mas os meus avós eram dessa religião, os meus pais eram dessa religião, eu não vou mudar nunca, eu não pretendo. Nós precisamos realmente vencer esse preconceito. Essa mulher venceu. Fico pensando na dificuldade que ela teve para conseguir chegar perto de Jesus. A começar também pelos seus discípulos, né? Que dificultavam um pouco, até pela questão da multidão, preocupando com a segurança de Jesus. Você já pensou como é que Pedro agia? Pedro era um guarda-costas de Jesus, né? Então eu fico pensando a dificuldade que essa mulher teve, mas ela não se desanimou, ela não se abateu, mas ela foi e venceu o preconceito da pressão, sempre entre aspas, da multidão. Não siga a multidão, mas a fé vai nos ajudar a vencer esse obstáculo.
Precisamos tomar uma decisão muitas vezes de romper essa pressão da multidão pela fé em Cristo Jesus. É muito melhor estar bem com Deus do que com a multidão. E parece que hoje também a questão religiosa, a questão da igreja, né? Muitos querem frequentar a igreja, mas continuar junto com a multidão. As igrejas hoje, como instituição, têm tomado caminhos que com certeza não é a vontade do Senhor. Tem se transformado em empresas, tem se transformado muitas vezes em partidos políticos, tem contribuído para o preconceito, tem contribuído para a discriminação, sob uma falsa doutrina da vontade de Deus, como aconteceu durante o ministério de Jesus. Mas esta mulher, ela supera a barreira do preconceito, ela supera o preconceito da pressão da multidão e ela supera a barreira do medo. Porque você sabe, e aí eu quero relembrá-los, que segundo a lei, aquela mulher poderia inclusive ter sido apedrejada até a morte, mas ela não teve medo. Muitas pessoas não são abençoadas porque têm medo do que as pessoas vão pensar ou dizer, medo, volto a repetir, de perder alguns amigos, medo de perder o emprego. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, fala justamente sobre isso. Nós precisamos deixar esse medo de lado para vencer essas barreiras. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Esse medo, essa escravidão, o Senhor Jesus nos libertou. Então nós precisamos superar tudo isso. Confie os seus medos a Deus. Não temas, Ele está contigo, Ele está conosco. A fé supera as barreiras e os preconceitos. A fé supera a barreira do medo. Nós precisamos não ter medo de ser diferentes, de seguir a Cristo, de entender a vontade do Senhor. Ah, mas não está sendo assim aqueles, não importa. Lembra de Zaqueu? Zaqueu era muito mal visto, cobrador de impostos. Fico imaginando quando Zaqueu sobe na árvore. Jesus passa, olha e fala assim: Zaqueu, pode descer que hoje eu vou posar lá na sua casa. Imagine como Jesus não foi discriminado, porque Zaqueu já era e sabia por quê, né? Embora não justifique, mas ele já tinha esse olhar, o povo já tinha essa visão com relação a Zaqueu. Imagine com relação a Jesus, que falou que ia posar na casa de um publicano, um cobrador de impostos. Você já pensou que Jesus, no seu ministério, ele, além de quebrar paradigmas, ele venceu barreiras, ele derrubou preconceitos, discriminação. Lembra quando ele conversa com a mulher junto ao poço? Aquilo era uma coisa inimaginável, mas Jesus não estava preocupado com isso. Jesus não estava preocupado em seguir a multidão, Jesus não estava preocupado em seguir muitas vezes normas e regras que não estão em sintonia com o próprio ensinamento do amor, o ensinamento de um evangelho puro, um evangelho inclusivo, um evangelho que realmente aceita como a pessoa está, e aí sim vem a transformação, um evangelho que abraça a todos, independente da cor, independente da classe social, independente da cultura, independente da capacidade acadêmica, independente de todas as coisas. E essa mulher, considerada impura, uma mulher
que já tinha as limitações por ser mulher, Jesus não observa nada disso. Ele pergunta quem tocou, e aí os discípulos, como mestre, né? Como é que se pergunta quem tocou? Tem uma multidão que estão comprimindo a gente, como é que... Ele falou, mas de mim saiu virtude. Jesus, quando essa mulher se declara, se apresenta para dizer o que ela tinha feito, se Jesus não usasse do amor, se ele usasse só a lei, se ele fosse preconceituoso, com certeza aquela mulher teria sido apedrejada até a morte. A fé supera barreiras e preconceitos. Essa mulher que o texto nos diz e fala, a mulher enferma, uma mulher que estava acometido desse mal, dessa hemorragia, ela supera as barreiras e os preconceitos, porque ela tinha fé, certeza e convicção que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada, ela seria liberta. Essa fé que deve mover as nossas vidas. Essa fé que deve continuar movendo a minha vida, a sua vida, nesse período de isolamento, nesse período de dificuldades. É essa fé que vai nos fazer repensar como enxergamos a vida, como enxergamos o nosso próximo. Será que realmente isso que está vindo à tona, a questão da discriminação, do preconceito, do racismo, da violência doméstica, isso não vai ter fim? Isso não pode melhorar? O que eu e você estamos fazendo? Qual o papel nosso como cristão? Qual a nossa posição? Qual a posição, o posicionamento da igreja hoje, independente da denominação? O que temos feito? O que nós precisamos fazer? Jesus deu exemplo e a Bíblia nos ensina. Através da fé, aí sim, nós vamos ultrapassar essas barreiras e vamos também ultrapassar os preconceitos e vamos deixar de ser preconceituosos. Gostaria só de esclarecer, eu gosto de algumas definições sobre preconceito. Preconceito, o nome já diz, é um preconceito, uma opinião antes de conhecer a pessoa, baseada somente nas aparências, você nunca teve um contato, mas você já faz aquele perfil. Isso acontece, com certeza tem acontecido na minha vida, na sua vida, na igreja, mas eu gostaria de compartilhar com você também uma definição de preconceito que eu achei muito interessante do Luiz Antônio Guerra. Ele é mestre em sociologia, ele diz o seguinte: preconceito é um conceito ou uma opinião previamente concebida. Em outras palavras, trata-se de um juízo feito sobre o indivíduo ou um grupo social antes de qualquer experiência com esse indivíduo ou com esse grupo social. Muitas vezes nós somos influenciados já por outros, pela multidão, por exemplo, e aí nós formamos aquele ponto de vista. Às vezes alguém falou de alguém, né? Isso acontece muito no meio cristão, no meio de igreja. Alguém falou de alguém antes de você conhecer, e você então já começa a formar aquele preconceito. O preconceito, ainda diz Luiz Antônio Guerra, está mais relacionado ao sistema de valores do sujeito do que às características de fato do seu objeto. Nós precisamos mudar, nós precisamos parar com essas coisas. Nós precisamos, através da fé, se você tem sido discriminado, se você tem sofrido as consequências muitas vezes do preconceito, às vezes no seu trabalho, quando você diz que é cristão, quando você diz que é evangélico, às vezes na escola, ou por qualquer outro motivo, você precisa, através da fé em Cristo Jesus, superar essas barreiras e esse obstáculo. Mas se você também tem sido lá no fundo, né, preconceituoso, sempre às vezes fazendo acepção de pessoas, e nós somos humanos, nós falhamos, nós só vamos nos libertar disso através da fé em Cristo Jesus. Precisamos tocar mais em Jesus, precisamos realmente usufruir do poder de Jesus como aquela mulher. O simples fato dela ter tocado em Jesus levou à cura
a cura física e a cura espiritual. Quem crê em Jesus verdadeiramente remove da sua vida barreiras e preconceitos. Quem crê em Jesus verdadeiramente remove da sua vida as pressões sociais e dos medos que nos afastam do próprio Senhor. A fé supera barreiras e preconceitos. Renda-se a Cristo, creia de todo o teu coração que eu e você podemos realmente estar livres de tudo isso, através da fé, da confiança, através de tocar em Jesus. E aí, como podemos tocar em Jesus hoje? Conhecendo a sua palavra é uma das formas, procurando entender, não sendo somente um leitor, mas procurando colocar em prática aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E eu posso lhe garantir que Jesus, em todo o seu ministério, ele foi exemplo de amor, ele foi exemplo de inclusão. Quando ele diz, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Trabalhe isso, e aí sim nós vamos conseguir mudar essa sociedade. Talvez vamos ter bem menos proporção de cenas como a que nós estamos vendo nos últimos meses. Meu desejo e minha oração é que todos nós possamos nesse período estar firmes na fé em Cristo Jesus, que nós possamos renovar as nossas forças e que essa fé, além de nos manter firmes em Cristo, possa nos fazer mudar alguns pensamentos, alguns comportamentos, e que a Igreja de Cristo pós-pandemia seja uma igreja que realmente segue a Cristo e não a multidão, não a interesse. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Continue conectado, nós vamos, após a participação musical, ministrar a ceia do Senhor. Se prepare aí, junte aqueles que estão com vocês e vamos celebrar a ceia do Senhor. Que Deus abençoe. Tudo coopera pro bem e às vezes não vemos como pode ser. Surpresas que a vida reserva a nós não irão surpreender a Deus. Nosso Pai sabe o que é melhor, mas seu caminho não é o meu. E se a tristeza chegar e ninguém se importar, que eu possa então me lembrar. Deus é tão sábio para enganar-se. Deus é tão bom, não falhará. E quando eu não entender, quando eu não o ver, nem sua mão perceber, confiarei. Ele conhece o futuro e o guarda em suas mãos de amor. Nossa esperança está em Deus, segurança nele achei. Incomparável é o seu amor, nos guia
Deus é tão bom, não falhará. E quando eu não entender, quando eu não o ver, nem sua mão perceber, confiarei. Ele tão somente é fiel. Ele sabe o que é melhor para mim. E quando eu não entender, quando eu não o ver, nem sua mão perceber, confiarei, eu confiarei. A ceia do Senhor. Por que celebramos a ceia do Senhor? O que é a ceia do Senhor? Nós cremos naquilo que a palavra do Senhor nos fala. Consideramos a palavra do Senhor como regra de fé e prática. E a própria palavra diz que o Senhor ordenou que fizéssemos, que celebrássemos a ceia em memória dele. Então consideramos a celebração da ceia um memorial ao Senhor, memorial do sacrifício, mas na certeza, na fé, na esperança de que Ele vai voltar. Por isso que celebramos até a volta do Senhor Jesus Cristo. O pão, que simboliza o corpo de Cristo, continua sendo pão. Não há nenhum processo de transubstanciação, mas simboliza o corpo de Cristo, que foi crucificado ali na cruz do Calvário. O vinho simboliza o sangue de Cristo. Também não há nenhum processo de transubstanciação. Estamos fazendo isso em memória do Senhor Jesus, conforme as instruções do apóstolo Paulo à igreja de Roma, na sua primeira carta, no capítulo 11. Paulo instrui a igreja como deve ser essa celebração da ceia do Senhor. Quem pode, quem deve participar da ceia do Senhor? Entendemos também que quem deve e pode participar, qualquer pessoa que esteja em plena comunhão com Cristo, com a sua igreja, com o seu irmão, com o seu próximo, e tenha sido batizado por imersão, por mergulho. A decisão de participar ou não é sua, você que está nos acompanhando via online, essa decisão é sua. Mesmo se estivéssemos aqui presencialmente, não é o pastor, não são os diáconos e diaconisas que vão dizer quem deve participar. O próprio texto que vamos ler fala que o homem, no aspecto genérico, homem ou mulher, é que deve fazer essa análise. Cada um examine-se a si mesmo, faça esse autoanálise, reveja os seus conceitos, você que tem que saber se deve ou não participar. O não participar não exime também ninguém de responsabilidade, pelo contrário, eu daria como orientação a você nessa oportunidade, se você não se sente em condições, ore ao Senhor, peça perdão a Ele e aí participe. O Senhor sabe o que vai no seu coração, no meu coração, nos nossos corações. Quero ler o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Cada um é que deve fazer essa análise. Quero também destacar que a ceia do Senhor
como o próprio texto diz, é uma ordem do Senhor, né? Fazer isso em memória de mim, em memória dele. Não é em memória da igreja, em memória do líder, em memória da religião, em memória do Senhor Jesus, em memória do seu amor, o seu amor que foi demonstrado através do sacrifício ali na cruz do Calvário. A ceia do Senhor também é um laço de comunhão entre o cabeça e o membro, entre Cristo e a igreja, suas ovelhas. É importante, por isso que nós damos tanta importância na participação da ceia do Senhor. É um testemunho de Cristo, testemunho do seu sofrimento, da sua morte, mas também é uma confissão da nossa esperança, até que Ele venha. Porque Jesus Cristo foi crucificado, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Servimos um Cristo vivo, um Cristo que continua atuando nas nossas vidas. Então eu quero convidar você que está aí no seu lar a juntar aí a sua família, aqueles que estão próximos, e nós vamos então participar desse memorial. Primeiro comemos o pão, simboliza o corpo, primeiro corta-se a carne para depois obter o sangue. Quero repetir, fazer a leitura mais uma vez de alguns versículos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: vamos orar antes de partilhar do pão. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos em primeiro lugar pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Te agradecemos pela oportunidade de celebrar, de participar desse momento, relembrando, Pai querido, o sacrifício, relembrando a crucificação, mas também a ressurreição de Jesus Cristo. Te agradecemos porque temos oportunidade de compartilhar nesse momento, mesmo vivendo nesse período de isolamento e à distância, não deixamos de participar, de celebrar, de ministrar a ceia do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando cada vida, cada família, nos unindo, suprindo as necessidades de cada um, que nós possamos participar dignamente, Pai. Possamos continuar a caminhada até a Tua volta, com a certeza, a fé e a esperança de que o Senhor vai voltar para buscar a Sua igreja. Fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Comamos em memória do Senhor Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Bebamos em memória do Senhor Jesus. Pai de amor, mais uma vez nos dirigimos ao Teu trono para Te agradecer, Pai, nesse momento, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos alimentado, tem dirigido as nossas vidas. Te pedimos, Pai de amor, por esses momentos difíceis que a humanidade vive. Te pedimos pelo nosso país, pelos governantes. Te pedimos pela Tua igreja, para que nós possamos realmente fazer diferença nesse mundo, que nós possamos exalar o Teu amor, praticar o Teu amor e assim realmente não nos conformar com esse mundo, mas transformar, porque conhecemos a Tua palavra, sabemos qual é a Tua vontade para as nossas vidas, que nós possamos realmente viver o Teu amor. Fica conosco. Fica com cada lar, cada família, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Espero que todos continuem bem, nós estamos caminhando, aguardando, e alguns têm perguntado: pastor, quando é que nós vamos nos reunir presencialmente? Eu diria para você que hoje a nossa primeira preocupação não é na questão do encontro presencial. Claro que
é maravilhoso, estamos sentindo falta, você também, mas é na preocupação e cremos em Cristo, temos fé realmente, mas precisamos fazer a nossa parte. E a igreja precisa ser o exemplo. Nós pretendemos voltar a reunir presencialmente somente quando as autoridades realmente liberar de uma forma geral e que nós tenhamos segurança, né? Alguns estão dizendo, mas está liberado reunir 30%. Meus irmãos, pense comigo, como é que nós vamos fazer isso? Alguns poderão participar, outros não. Talvez distribuir uma senha, um voucher para você assistir o culto? Entendemos que não é assim. O melhor então é continuar online. Continue conectados, continue acompanhando as nossas programações, continue participando. Quero agradecer mais uma vez você que tem participado, que agora está participando da campanha #Espalhe o Amor. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua família e que juntos nós possamos continuar nessa caminhada, sem exageros de preocupação. Não, independente do lugar onde nós estamos, nós somos igreja, devemos ser igreja. Então vamos realmente continuar passando por esse momento de dificuldade, mas alegres, em paz, porque sabemos que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Vamos continuar acompanhando as programações online. Tenho orado também, creio que você também tem orado, para que muito em breve nós possamos nos reunir presencialmente. Mas enquanto isso, vamos continuar juntos, né? Unidos no amor de Cristo através das celebrações online. Junte aqueles que estão do seu lado, se abracem aí e vamos impetrar a bênção, encerrando essa parte. E depois você ainda vai ter um pouco mais das comunicações, das programações que a igreja tem realizado. Feche os seus olhos, reúna aí a sua família, abrace a sua família. Pai de amor, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue nos dirigindo e até a próxima, se Ele nos permitir. Chorei e as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinha no silêncio. Você chegou e então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar, e foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar.
No mundo aqui a luta continua. São corações cansados de chorar, mas quando estou contigo eu fecho os olhos e posso ver o céu a me esperar. O seu amor envolve até as montanhas e faz voar pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros eu aprendi, sou forte pra lutar. O seu amor levou-me até as montanhas, fez voar pelo mar. E foi ali no alto dos seus ombros eu aprendi, sou forte pra lutar. Eu aprendi, sou forte pra lutar. Mais uma vez queremos agradecer a todos vocês que têm acompanhado as transmissões da Batista Vila Formosa. Neste momento, queremos também agradecer a todos vocês que têm contribuído e têm doado. A você, membro da Batista Vila Formosa, sabemos que vocês têm participado ativamente das programações e fica aqui o nosso agradecimento. A você que ainda não faz parte da Batista Vila Formosa, mas tem nos acompanhado, tem contribuído, nós somos gratos a você por participar deste momento, pois através das contribuições, das doações, nós temos auxiliado muitas pessoas que têm passado por necessidade nesses momentos. E através desses recursos, todos são investidos integralmente na obra do Senhor e também no auxílio dessas pessoas necessitadas. Nós temos ainda o 0800, que agora não mais para apenas receber pedidos de oração, mas das 8 às 18 horas nós podemos receber a sua ligação. Ela é gratuita e nós poderemos ouvir as suas necessidades e aquilo que estiver ao nosso alcance, faremos o possível para atendê-lo, além também de orar pela sua vida e pela sua família. Nós temos as campanhas Com Vidas Não Se Mexe, da nossa associação Abansu, ao qual a Batista Vila Formosa faz parte. Temos então doado cestas básicas e também fizemos algumas doações de viseiras para as entidades de auxílio hospitalar, em hospitais, UPAs, e isso tem feito grande diferença nas pessoas que estão na linha de frente contra o coronavírus. E nós queremos continuar com o seu auxílio, com a sua doação, para que possamos fazer a diferença na sociedade. É uma alegria saber que você está nos acompanhando. E agora eu quero deixar então as nossas programações. Temos as quartas de estudo às 20 horas e aos domingos as nossas celebrações, às 10 horas da manhã e também às 20 horas. Continue nos acompanhando e eu tenho certeza que fará grande diferença todas as mensagens e louvores que temos transmitido. Deus abençoe.